É cantado? É. Perdão, Senhor, tantos erros cometi. Perdão, Senhor, tantas vezes que omiti. Perdão, Senhor, pelos males que causei, pelas coisas que falei, pelo irmão que eu julguei. Perdão, Senhor, pelos males que causei, pelas coisas que falei, pelo irmão que eu julguei. Piedade, Senhor, tem piedade, Senhor, meu pecado vem lavar com teu amor. Piedade, Senhor, tem piedade, Senhor, e liberta minha alma para o Perdão, Senhor, porque sou tão pecador. Perdão, Senhor, sou pequeno e sem valor, mas mesmo assim tu me amas. Quero então te entregar meu coração, suplicar o teu perdão. Mas mesmo assim tu me amas. Quero então te entregar meu coração, suplicar o teu perdão. Piedade, Senhor, tem piedade, Senhor, meu pecado vem lavar com teu amor. Piedade, Senhor, tem piedade, Senhor. Por que parou? Parou por quê? Por que parou? Tem. Tá no fim. Tá no fim. Parou porque tá no fim. Me liberta minha alma para o Bom. Alguém tem alguma pauta para hoje? Zé Walter aqui, ó. Vou pegar aí o Zé Walter. Depois o colega aí na frente. Decore. Venda de imóvel. Peraí, você conhece meu roteiro aqui? Peraí, Maurinho. O colega ali, ó. Não, agora que eu vou pôr. Deixa ele repetir a dele. Deixa o Ivandro repetir a dele aí um pouquinho primeiro. Venda de imóvel. Venda de... Retorno ao lucro real. Peraí só um pouquinho. Peraí só um pouquinho. Quem? Já falou, já. Você vai falar mais? Não, é só falar o nome dele lá. Apresentar lá. Você... José Eustáquio. Espera só um pouquinho.
Você Colega, escuta? Fala, Ronan. Por gentileza, colega, é um prazer recebê-lo aqui. Você que estava afastado aí há mais de 2 anos, né? Retorna aqui à nossa casa, que o grande arquiteto esteve sempre no seu caminho. Gostaria que você viesse aqui e apresentasse os nossos colegas, né? Fala aí de seu escritório, que você está retornando agora depois de 2 anos. Faça a sua apresentação para nós. Boa noite, gente. Meu nome é José Eustáquio. Eu atuei até há menos de 1 ano, como funcionário, carteira assinada e tudo mais. Aí fizemos um acordo, passamos a prestar serviço. Agora eu sou um MEI. Mas o que está importando agora é que a empresa que trabalhou sempre no lucro real, agora ela quer retornar, depois de um período no presumido. Ok, Zé Eustáquio, nós queríamos saber realmente o seu nome e a sua apresentação. A sua pauta fica posteriormente, daqui a pouco. Quem é a próxima? Clarice. Empresa que transformação do MEI para microempresa, do Simples. Ok. Valdeci. Eu queria, a respeito daquele plantonista 12/36. Tá, horário. Valdeci. Pior que eu. Ronan, porra, só Ronan. Só? Vamos ver aqui com o José Walter, então. O que ele está querendo saber da Decor e ensinar para nós aqui? Não, eu quero aprender. Eu gostaria de aprender, se vocês puderem me informar, se eu estou errado em não querer dar decore. Porque, infelizmente, os bancos mandam as pessoas, procura o contador, e ele vai fazer. E eu estou reticente, não quero fazer decore. Olha lá que dos 10 anos para cá eu devo ter feito umas 6, 8 decore para clientes meus. E eu perguntaria, eu estou certo em negar a decore ou estou errado? Quer falar? Deixa o presidente falar aqui, que ele tem autoridade maior sobre isso aqui. Depois vamos ouvir o Ronan aqui. Então, é o seguinte, quanto a dar decore, se você está fazendo a contabilidade da empresa e o banco solicita decore, eu acho que a gente deve fazer isso. Não poderia negar. Agora, se a pessoa quer uma decore além daquele que eu acho, é proibido. É proibido e é ilegal, imoral e indecente. Agora, a pessoa vai lá pegar uma decore, você nem cliente seu, também não faça, porque eu não sou obrigado a levantar aquilo para fazer. Então, você está correndo. Para você que é cliente seu e dá decore verdadeira, eu acho que você deve dar sim. Ronan, quer comentar? Boa noite, colegas. José Walter, você deixa em lugar de fácil acesso no seu escritório a resolução lá do Conselho de Contabilidade. Ele é curtinha, uma folha só. Ali onde se fala da emissão sem sustentação da DECOR. E o artigo 1137 do Código Civil, acho que é o 1137, da responsabilidade do contabilista, onde fala que quaisquer anotações, pontuação, referente à empresa, de que não tenha base legal ou que não tenha veracidade praticada pelo contador, ele é responsável como se titular daquele negócio fosse. Por último, eu quero dizer para você, nós vamos saber valer o quanto vale aí um pequeno veículo que nós temos em casa, um imóvel que nós temos, uma continha no banco, ou qualquer uma coisa, uma dor de cabeça, é o dia que nós, por um descuido, assinamos um documento desse e estamos avalizando aquele negócio que aquele beneficiário se realizou com base naquele documento. É quando receber a notificação da Justiça nos colocando como responsável. É ali que nós vamos saber o quanto vale aquilo que nós vem ajuntando no dia a dia do nosso trabalho. Você pega do Código Civil e do Conselho de Contabilidade e mostra para o cliente. Fala, cliente, está aqui. Ó. Eu não estou dizendo que você é uma má pessoa, um mau
pagador. Mas o negócio, ninguém sabe o futuro. O negócio hoje está muito bem, amanhã muda. E eu posso ser penalizado. Eu sou um cidadão de, no seu caso, aí, 50 anos de idade, e está difícil eu retornar aí, submeter aí um processo no conselho e depois para retirar novamente a minha credencial como contador. Eu não tenho mais prazo para ser um advogado, ser um engenheiro, ser um fazendeiro. Agora é contador até morrer. Então me ajuda aí, deixa eu assinar isso não, Sam. Ok, a democracia, alguém quer dar algum palpite? Maurinho, leva lá para o João Daniel. Você... Para quem tem a escrituração contábil, aqui, tá ok, pode continuar. está tranquilamente, conforme o próprio Everaldo aí nos orientou. Porém, eu tenho cliente ali no meu escritório e eu não tenho receio em fazê-las. É cliente que tem receitas de aluguéis, ele se sujeita ao livro caixa, faz o recolhimento regular pelo Carnê-Leão, como também tem médicos nessa mesma situação, advogados. E hoje os bancos ele pedem, além da decore, ele pede a escrituração do livro caixa com o recolhimento regular do Carnê-Leão. O que vocês entendem por recolhimento regular? Eu entendo que é estar em dia com as obrigações, está fazendo o livro caixa, recolhendo mensalmente, mesmo que seja em atraso, porém a decore ela deve ser emitida conforme recolhimento desse Carnê-Leão. Assim nós procedemos e sou um dos escritórios que é privilegiado a ser fiscalizado basicamente todos os anos. Nunca tive problema e tenho certeza da minha responsabilidade civil, a qual está inserida do artigo 1177, salvo engano, ao 1196 do Código Civil, entre outras. Então, o cuidado que o contador tem que ter realmente é de fazer uma decore fundamentada em documento e em lastros, para que ele futuramente não venha a ser responsabilizado civil e criminalmente. Ok, o Ronaldo, na réplica. Então, é o que já foi dito, Rafael, mas nós não entramos no mérito aqui da questão da veracidade da decore. Isso aí nós, contadores, já sabemos. Nós, quando o Zé Valdo perguntou, é quando tem dúvida daquele valor a ser inserido na decore. Não é isso, Zé Valdo? É aquele valor que não tem uma sustentação que o cliente quer que você assina. Eu não quero assinar decore a não ser para os meus clientes. Bom, aí é uma opção sua. Agora, se chegou um terceiro no seu escritório e ele provou com você que a documentação dele está hábil, aí é uma opção sua. Com referência ao recolhimento do DARF lá, do Carnê-Leão, conforme o João Rafael colocou, é o seguinte, não precisa estar somente em dias com o recolhimento do Carnê-Leão, tem que ter uma continuidade. Você não pode, por exemplo, recolher lá, fazer um decor sobre um DARF que o cidadão pediu os últimos 6 meses, você calcula o Carnê-Leão, dos últimos 6 meses ele recolhe. Não pode. Ele tem que, para ele fazer jus de um decoro, ele tem que estar recolhido. Aí dos últimos 6 meses ele tem que ter recolhido o julho lá em julho de 2014, o julho em então, e vai indo até agora. É isso aí, você pode assinar. Agora recolher de uma vez só o decoro não pode. Fala aí, Geraldo. Não? Na realidade, eu acho o seguinte, que a decore ela veio como se fosse um nicho a mais para a categoria. Porém, se ela tem os seus devidos cuidados e a legislação muito exigente, principalmente por ordem do CRC. Então, eu acredito o seguinte, fazer decore para terceiros que não seja cliente é um risco muito grande que você corre, a não ser que esse cidadão tenha uma fundamentação, uma documentação muito idônea tal para que possa comprovar. Eu já tive na Câmara de Fiscalização do CRC, quer dizer, nós fiscalizamos demais decore, realmente tem decore aleatória de tudo quanto é jeito. Então, realmente, os colegas, os profissionais, colegas nossos, recebia, eu acho que em termos só a penalidade do CRC é uma penalidade branda. Mas, porém, quando ela se torna judicialmente questionada nas entidades financeiras, aí já
é bem maior o risco e podendo evitar isso, eu acho que é bom. Pede decore para você, em qualquer lugar que a gente faz. Primeiro, eles pedem declaração de imposto de renda, pede isso. Ora, se a pessoa apresentou declaração de imposto de renda e não for satisfatória, eu acho que começa aí um descaminho aí, certo? Para mim, nunca me pediram decore. Eu vou lá financiar um carro, ele pede a declaração de imposto de renda, certo? Pede a vida pregressa do cara, pronto. Agora, se a declaração de imposto não apresenta a declaração e ainda quer decore, aí talvez o que você veio dar não está na declaração dele, ou talvez ele queira mais daquilo que está na declaração. Isso que é o perigo, sabe? É justamente esse detalhe, porque o cara, o terceiro, quando vai te procurar, é porque ele não tem fonte de comprovação. Aí que a bomba estoura, né? O cara quer inventar alguma coisa diferente. Só falando sobre essa questão de decore, já tem casos em São Paulo de bancos que judicialmente tomaram bem de contador porque o contador deu um decore e foi comprovado que o lastro do decore era inconsistente, né? Então o cliente sumiu, quem pagou foi o contador. Ok. Vamos aqui com o Ivando aqui. Está querendo vender um imóvel? O cliente comprou um imóvel há 6 anos atrás e fez uma boa mobilização nele, uma reforma lá ampliação bem significativa, e está vendendo agora. E ele está vendendo esse imóvel e esse dinheiro ele vai comprar, é residencial, só que ele vai comprar uma residência fora do país. Me veio me perguntar. Foi hoje. Eu não tive tempo de observar. Embora sendo residência fora do país, acho que não tem direito não, né? Não. Alguém, eu não vou te responder porque eu não tenho certeza. Mas se você quiser esperar até dia 10 de março, o Jorge está vindo aqui. Dia 10 de março ele já deverá estar... Você ainda tem tempo. O Ronan vai te responder, então. Aproveitando a oportunidade, nós estivemos lá na Receita Federal e pedimos ao Jorge que viesse nos dar aqui um curso de imposto de renda. Aí ele perguntou, mas que dia que você quer? Eu falei, a primeira semana de março. Ele falou, primeiro é dia 3. Eu falei, não, então você põe dia 10, para dar prazo para nós estudarmos aí o manual. Isso aí, Wanda, a residência lá fora não. A lei é brasileira. Então, se ele vender aqui e não comprar aqui, vai ser penalizado, sabe? Então, você não pode fazer seu imposto de renda e levar por base lei de outro país. Lá é outro país, aqui é o nosso, aqui é o Brasil. Nós vamos viver aqui. Então, se ele vendeu aqui, tem que pagar aqui. Se ele não comprar aqui, se ele não comprar outro imóvel residencial aqui, né, tem dentro daquelas condições. Com referência a essas reformas, a ampliação que ele fez... Jogou tudo lá, então não tem... Conforme você falou que ele tem tudo isso, e se esse bem não sabe se vem acompanhando as correções na declaração, mas se ele tem a documentação, e para se valer também no caso de uma tributação, você retifica as 5 últimas declarações, mencionando os valores de cada investimento que ele tenha feito. Não, isso aí foi praticado e foi efetuado. Foi jogado na declaração. Não tem nenhum contratempo, foi... Tudo o que aconteceu, o IPTU que aconteceu anual foi lançado. Então você registra isso aí, dia 10 você confirma com o Jorge, não pode. Aí a residência lá não, tem que ser aqui no Brasil. O IPTU foi lançado, tudo foi lançado. Isso é uma então coisa tá respondido aí. Entendeu? Ok. Então, só o fato dele ter 5 anos sem uma venda de um imóvel, teria alguma... Só que é 400 e poucos mil, não é isso? Pois é. E é o único bem imóvel também. Para beneficiar dentro dessa área aí, tem que ser o único imóvel dele. Se ele tem mais de um, não pode. Deixa... A Dair quer dar palpite? Não? Então deixa a Everaldo dar um palpite aqui. Depois, Fábio, você está olhando aí? Perguntas e respostas? Dá uma olhada aí, se tiver. Vamos aqui com o Zé Eustáquio aqui. Retorno para o lucro real. Ok. A empresa trabalhou sempre com lucro real e nos últimos 3 anos voltou para o presumido em função de que
as taxas estavam melhores em função do faturamento. Depois, esse ano, a empresa voltou a dar lucro. E como ela tem, que a grande questão está aí, ela tem de exercícios anteriores valores do imposto de renda e ICSL sobre os prejuízos, que ela pode estar abatendo aqui esses 30%, ele está querendo voltar novamente para o real para aproveitar este incentivo, vamos chamar assim. Vai mudar um pouco as taxas, mas os 30% que ele pode abater torna-se mais compensador. A questão ele pode fazer isso, pode usufruir desses valores que estão contabilizados. Deixa o Everaldo comentar aqui. E na hora eu fui até taxativo para ele, porque falei que quando ele foi para o presumido, ele se absteve de todos aqueles direitos que ele tinha, certo? Mas depois eu fui analisar, então ele teria o quê? Os 30%. Então teria 5 anos para fazer isso, certo? Se ele não fazer dentro disso, parece 5 anos, dentro de 5 anos, se ele não fizer, ele perde. Agora tem 3, né? Dentro desse período dos 3 anos, ele perdeu, certo? Agora, os 2 anos que faltam, na minha concepção, você vai poder. É a minha opinião, tá? Ok. A Dair quer comentar? Comenta aí. É isso que eu estou com a dificuldade. Não tem, não. É 30% ao ano, né? 30% vezes 5 dá 150, não tem prazo. Então, esse do prazo que eu estou na dúvida, certo? Então, ele pode voltar, ele tem os lucros anteriores, prejuízos anteriores, ele pode voltar e aproveitar isso 30% ao ano, né? Então, quanto aos 5 anos, que eu fiquei mais um pouco quanto indeciso. Mas, na minha opinião, eu continuaria sem ver a lei, seria os 5 anos, certo? Porque não pode cobrar passado, né? Mas eu queria ver a lei. O seu planejamento tributário te levou a resolver fazer essa mudança? Isso, baseado no que aconteceu esse ano, ele teria deixado de recolher em torno de uns 100 mil reais do que foi recolhido, porque esse ano de 2014, né? Não precisa falar, a sua atividade é varejo? Não, prestação de serviço, é construtora. É construtora. É porque a construtora ela não gera muito crédito de COFINS e PIS, né? Você tem que fazer uma análise nesse sentido, porque hoje o IRPJ, às vezes a empresa dá prejuízo, você deixa de pagar, ter um lucro e pagar imposto de renda, mas em compensação o COFINS e o PIS te leva a diferença, né? Então, não sei, tem que fazer um planejamento tributário bem feito, porque até então é muito difícil, principalmente prestação de serviço, uma empresa do lucro real obter sucesso no lucro presumido, a mais do que o lucro presumido. Porque o lucro presumido hoje, para quem vende até os 72 milhões, eu acho que tem que ter uma análise, um planejamento tributário bem feito, porque caso contrário você vai fazer uma troca ruim. Porque na realidade ele pode fazer as duas opções, ou a opção do regime de caixa ou regime de competência, né? Vai depender. Agora, na minha concepção, também não estou igual ao Everaldo, não vi a legislação, mas no meu entendimento eu acho que seria possível aproveitar só os 2 últimos anos, porque você ficou 3 anos no presumido. Do presumido se deu lucro ou prejuízo, o prejuízo do presumido você não leva nada. Agora, quando você ainda era lucro real e participou e obteve prejuízo dentro do lucro real, eu, na minha concepção, da minha vivência, eu tenho que buscar dispositivos legais, mas eu acredito que seria só os 2 últimos anos. Do prejuízo apurado anteriormente, você teria que desprezá-lo. Mas vamos
consultar isso aí, como o Everaldo falou, vamos buscar os dispositivos legais para a gente afirmar com maior concepção. Barato não, é porque é 30%, né? Em 3 anos, certo? Se tivesse 3 anos, 90%, né? Pegava o caso tudo, né? 3 anos um pouquinho já cai. Agora o que ele falou não tem limite, né? Então não tem limite para trás. Vamos supor se já tivesse passado 5 anos, né? Aí isso que é o caso, 5 anos, passasse 10 anos, né? Então, esse prejuízo que eu tinha 10 anos atrás, eu poderia compensar futuramente? Isso que é a minha preocupação. Não, pois é, nós estamos no ano de 2014, fechando 2014. Você vai fazer a opção para 2015. Isso. Né? Você ficou 14, 13 e 12 no presumido. 11 e 10 no real. Então, na minha concepção, o lucro de 2009, o prejuízo de 2009, 2008, você não entraria nessa proporção, não. Mas eu não vou te afirmar 100%. Na minha concepção do trabalho que eu lembro assim, ter feito, me parece que tem esse detalhe. Mas como tem muito tempo que eu não mexo com lucro real, eu não vou te responder. Deixa eu ver se o Fábio encontrou alguma coisa. É que o Adair falou aqui, tem um perguntas e respostas no site da Receita. Pergunta o seguinte: a pessoa jurídica que faz a opção pelo lucro presumido perde o direito à compensação dos prejuízos fiscais verificados em períodos anteriores em quem foi tributada com base no lucro real, os quais estão controlados na parte B do LALU? É o contrário dele, né? Ele está indo do presumido para o real, né? Ele aqui está indo do presumido para o real. Tudo bem, é o contrário da pergunta, mas vamos ler aqui a resposta. Essa aí perde. Não. Observe-se que o regime de tributação com base no lucro presumido não prevê a hipótese de compensação de prejuízos fiscais apurados em períodos anteriores nos quais a pessoa jurídica tenha sido tributada com base no lucro real. Entretanto, tendo em vista que não existe mais prazo para a compensação de prejuízos fiscais, não existe mais prazo. Beleza. Caso a pessoa jurídica retorne ao sistema de tributação com base no lucro real, poderá nesse período compensar, desde que continue a manter o controle desses valores no LALUR parte B, os prejuízos fiscais anteriores gerados nos períodos em que havia sido tributada com base no lucro real. Matou então, pronto. Matou. Com base no lucro real. Só que aqui, ele está falando aqui os prejuízos com base no lucro real, não no do presumido. Não, é lógico. Lucro então matou, né? Ok. Agora vamos com o Everaldo aqui. Espera aí só um pouquinho. Era só isso. Ou tem mais alguma coisa? Não, tem uma outra coisa que eu gostaria de deixar aberto, pode até ser para o final. Não, pode falar. Alguém da área de construção ou de pegar empreitas. Eu estou precisando daquela tabela dos encargos, não aquela oficial do 68.3 ou 101, qualquer coisa para aurista. É aqueles indiretos, tipo banco de horas, como é que eu vou prever, se a pessoa perde um dia de serviço, vai ter alguma coisa para mim chegar no custo da mão de obra que eu vou botar no orçamento, que eu vou apresentar para a empresa que está buscando uma contratada. Aí tem que ser um pessoal expert em RH, viu? Deixa eu levar o microfone para você aí, William. Na 971 parece que tem, viu? Não, mas na 971 é da mão de obra, não é do horário. Ele quer valor unitário de mão de obra por empregado, né? Eu já vi essa tabela elaborada pela Fundação Getúlio Vargas. Talvez lá no site do Getúlio Vargas você consiga visualizar, sabe? Ela alcança mais ou menos 120%, né, de custo. Deixa eu ver o Jânio. Fala no microfone, Jânio, para nós escutar você lá na internet. Tá, joia. É coisa simples, é você ir lá no Sinduscom. Eles devem ter lá. Provável. Sinduscom, sabe onde que é, né? E pegar a convenção coletiva também, fazer um estudo na convenção coletiva, que você vai deparar com tudo lá também.
Porque fazer os cálculos vai depender muito da convenção coletiva. Agora, dentro do lucro real, aí o Everaldo queria falar da correção monetária. Não, não é bem lucro real. É a pessoa não tinha contabilidade. Aí passou os anos, passou, né? Aí ele foi começar a fazer a contabilidade agora. Foi lá fazer o barato abertura em 2014 e foi lá e corrigiu o capital pela correção monetária que acabou em 1996. Eu pergunto, poderia? Porque essa declaração que ele fez de lá para cá nunca apresentou essa correção. Poderia fazer isso agora ou não? Ela é velha. E ele nunca tinha contabilidade nenhuma. Fez um balanço abertura. No balanço abertura, ele levantou o imobilizado dele. Preço a preço, corrigido, preço de mercado. Não, e corrigiu o capital. Naquela correção, porque antigamente corrigia o imobilizado e corrigia o capital, né? E ele foi lá e corrigiu o capital. E acabou, né? Não corrigiu o outro lado que era do imobilizado, né? Porque antigamente a correção monetária corrigiu o imobilizado e corrigiu o capital. Poderia ter, nessa correção, ter prejuízo até, né? Então, em vez de aumentar o capital, fazia diminuir. Ele chegou, simplesmente pegou e corrigiu o capital e colocou o capital de acordo com a correção monetária que ele fez agora em 2014. Mas ele e os bens, o patrimônio? Não corrigiu nada. Corrigiu, não? Não. Eu acho que daí para cá você iria usar o IGPM. Eu acho. Teve alguma coisa que eu mexi que depois que acabou essa correção, o juiz pediu para mim fazer pelo IGPM. Eu não lembro o que era, um processo, alguma coisa assim. Só o capital? Isso. Mas você vai corrigir o capital para ter uma reserva de capital. Nesse caso aí, dentro do mercado, dentro da lógica que se faz, eu tenho até que ver, não tem parâmetro legal. Mas você corrige o seu patrimônio imobilizado. Obviamente, se você tem uma situação financeira dentro da empresa onde sua receita é compatível com a aquisição daqueles bens, você então pega seus bens, a diferença dos bens mais o caixa, menos o capital, é lucro. Então, é reserva de lucro. Então, ele fecha o patrimônio dele, fecha o balanço dele dessa forma. Sim. Né? Agora, ele corrigiu o capital não vai dar sustentabilidade ou sustentação no diferencial. Então, o correto, se ele tem receita suficiente, onde ele prova que adquiriu todos esses bens e a tributação dele não exigia ele fazer, exigir fazer contabilidade, exige, né? Se for compatível com a aquisição de todo o patrimônio que ele tem, e eles têm como comprovação só o capital e tem dinheiro, tem o imobilizado mais o caixa e o banco, soma o ativo todinho, menos o capital, a diferença é lucro acumulado, que vai para a reserva de lucro, fecha o ativo passivo. Deu certo. Eu acho que ali falou tudo isso aí. Para que fazer uma coisa se, quando eu levantei o patrimônio, ele já me dá o resultado certo desse lucro ou prejuízo? Está resolvida a questão. Colocar correção monetária não poderia. É porque, para começar... Pode falar. Para começar, é o seguinte, a correção monetária do capital geraria uma despesa. Não é isso? Estaria acreditando uma reserva de capital e debitando a correção monetária. Sim. Né? Então, ele está gerando uma despesa. Se os bens compatíveis dele, se quiser corrigir ativo e passivo, no caso, corrigir o patrimônio líquido e também corrigir o ativo imobilizado, aí ele poderia gerar um crédito. Mas nesse caso, se ele vai fazer a correção e jogar, seria muito mais fácil ele fazer um balanço de abertura colocando os valores dos bens, igual ele falou, e esse bem poderia colocar como reserva de capital, seria mais conveniente do que fazer uma reserva, fazer uma correção monetária do capital. Vamos ver o que o Fábio achou. Também no site da Receita Federal, lá em perguntas e respostas, pessoa jurídica, como proceder no que se refere aos valores a se consignar no balanço de abertura, cada pessoa jurídica que vinha optando pelo lucro presumido pretenda retornar à forma de apuração do imposto pelo lucro real, ou seja, fazer a contabilidade, né? No balanço de abertura a ser procedido na data do início do período de apuração,
trimestral ou anual, como recolhimentos mensais com base em estimativas, cujos resultados submetidos à tributação com base no lucro real, a pessoa jurídica deve adotar o seguinte tratamento com relação às situações a seguir descritas. A pessoa jurídica que nunca manteve a escrituração contábil, como é o caso dele, né, para fins do imposto de renda, deverá tomar como base, para determinar o valor a ser registrado, o custo de aquisição de bens do ativo mobilizado e dos investimentos, bem como o valor do capital social, corrigidos monetariamente até 31 de dezembro de 95. Quando se tratar de valores já existentes até essa data, e para os bens e direitos adquiridos posteriormente, ou no caso de pessoa jurídica que iniciou sua atividade após essa data, deverá ser considerado o custo de aquisição sem quaisquer correção monetária nos termos da legislação aplicável. Não pode. Não. Ele não vai fazer correção. Mas se eu levanto o patrimônio e dar o resultado, aí está resolvido. Não, mas o outro peso de custo também. O bem imobilizado. Pega o imobilizado dele e o outro capital, o que der é resultado. Vamos ouvir o Adair. Bom, eu só quero alertar aí as mudanças pela 2973, né? IAN 1515, que é a cartilha nossa, que nós temos que observar. Então, ter muito cuidado em relação a essas correções aí, no que se refere à adoção da lei, porque as PME, por exemplo, está obrigado desde 2010, né? Então tem que ter muito cuidado com isso aí. Na adoção inicial. Isso aí, né? Vamos ali com a Clarice ali. Transformou o MEI no Simples? O MEI, no ano de 2014, ele ultrapassou o limite, dentro daqueles 20%. Aí agora, em janeiro, eu fiz a mudança para a empresa optante pelo Simples, né? Aí na Receita já é automático. Minha dúvida é em relação à Secretaria da Fazenda e à Prefeitura, que hoje eu pedi um funcionário que esteve lá na Prefeitura e disseram que tem que montar todo um processo, como fosse uma abertura de empresa, para transformar ela de MEI para microempresa. Se alguém aí já fez esse processo, e realmente é tudo isso, né? No Estado e na Prefeitura. O Wagner aí atrás parece que tem experiência. No caso, ela era MEI e passou para Simples. Na verdade, ela já é microempresa, né? Por ser MEI, ela já é microempresa. Não precisa de enquadrar em microempresa mais, não. Já é microempresa. No Estado, se você fazer mudar o nome lá para ME na frente também no Estado, tirar aquele CPF da frente lá, né? No Estado, na Prefeitura também. Tem que fazer a FIC lá, preencher e levar lá. Agora você tem que pagar taxa. Saiu do MEI Simples Nacional. Deixa eu fazer uma pergunta para você. Você falou que ela foi desenquadrada do MEI em dezembro de 2014. Se ultrapassou mais de 20, pode ter certeza. Se for mais de 20, é retroativo lá em janeiro, se caso for mais de 20. Eu acho que inicialmente você tem que começar pela JUSEG. É isso que eu ia falar. Ela fazer fala aí, Divina. Vai. Desculpa. Não, tranquilo. Quer falar? Pode falar você. Então, desculpa aí. Não. É o seguinte, eu faria o seguinte, fazia um empresário, né, a ficha do empresário, para você atualizar o capital. Porque quem fazia muito esse MEI era o Sebrae, não era? Eles punham R$1 de capital. Correto. Aí fica incompatível, porque aí ele vai ser empresa, né? No caso, a firma o empresário, né? E o MEI, ele é uma equiparação mais simples do que o empresário. Então, para você ter um capital declarado e integralizado, aí eu faria inclusive, você vai lá na junta comercial, leva lá, o Carlinhos sabe explicar melhor ainda. E faz rapidamente. Com referência a isso aí da junta, eu faria, mas eu vou passar para o Carlos, que ele fez na prática. Vamos ver. Realmente a Divina já iniciou o processo, muito bem mesmo. Altera o capital social, né? Altera o nome também, tá? Tira o CPF, coloca aí o ME, né? Aí quando você já alterou o nome na junta, já alterou o capital certinho, aí você vai fazer no Estado, a FAC no Estado, na Prefeitura. Carlos, só um momentinho para elucidar o conhecimento meu. Vai lá. Anteriormente, o pessoal disse que estava tendo uma dificuldade tremenda e alguns estavam receitando que baixasse no Sebrae o MEI e constituísse na junta, na JUSEG
uma empresa que andaria mais rápido. Isso continua acontecendo? Eu passei por isso no início, realmente teve isso, mas agora já não existe mais essa situação. Desenquadra e você passa, você desenquadra da condição de MEI. Correto. Aí você passa para ME, normal, tranquilo, no Simples Nacional, né? Exato, já está automático, né? Então agora proceder-se o primeiro, alteração na junta, nome e capital. Você tira aquele CPF, coloca tal, aí você já vai para o Estado, você faz, e na Prefeitura. Vai pagar as taxas normal, tirar bombeiro, tirar o uso do solo, vai, se dependendo da atividade, a vara sanitária, né? Então, quer dizer, se você vai, na realidade, cumprir o regulamento normal de uma empresa, certo? É uma alteração normal, tá? Vamos ouvir o Everaldo aqui. Ô, cara, só não entendi uma coisa, vocês falaram de aumentar o capital. É só aumentar o capital assim? De onde que vem esse capital? Não, mas... Criar o capital. R$1.000, não, 5.000, a pessoa tem. Se veio R$1.000, de onde vem? Então, na minha concepção, olha, pera aí. Na minha concepção, não é só aumentar o capital. Não, lógico que não, mas... Pera aí. Eu posso falar, senhor Robson? Espera aí, deixa eu Everaldo também. Então é o seguinte, na minha concepção, só aumentar não devia fazer. Não. O que tinha que fazer? Ia na junta comercial, alterava para o Simples Nacional. Acabou. Fazia um levantamento patrimonial. Não, isso aí... Nesse levantamento... Você está ensinando para de rezar. Então, faça o seguinte, eu acho que tem que fazer assim. Nesse levantamento, aí eu vou saber... Peraí, deixa o Everaldo terminar o raciocínio. Depois se ela tem lucro ou prejuízo. Termina. Se ela apresentar no levantamento, se ela apresentar o prejuízo, eu não posso aumentar o capital. Agora, se apresentar o lucro, aí sim eu posso pegar esse lucro e aumentar o capital com ela. Eu acho que o procedimento é esse. Outra situação também, Everaldo, às vezes o sócio ele tem imposto de renda, ele tem saldo de dinheiro, tem lastro lá para fazer essa alteração. O empresário pode fazer essa alteração, mas você fez uma observação ótima, né? Isso a gente é bom como contador, todo profissional sabe que tem que ter essa equiparação e tem que ter a comprovação para alterar um capital. Isso aí é lógico. Carlos, né? Mas me parece que dentro da junta comercial, o microempreendedor, o capital dele é sem expressão monetária. R$1. Então, aí, nesse caso... Como você... Pois é sem expressão monetária. É R$1 só. Tá dizendo, mas como você vai mudar, você é obrigado a aumentar o capital. Porque R$500, R$1.000... Só peraí. Né? Porque no requerimento do microempreendedor, lá em momento algum fala em capital. Fala sim. Fala. Então tiro. Então tiro o que eu falo. É R$1. A prova, quando você preenche, já cai lá R$1. Natural. Então, certo? Tá. É natural, já sai. Okay. Agora tem que ter essa alteração mesmo. Agora a alteração vai com a comprovação, lógico. O profissional vai saber fazer isso. Tem que fazer essa situação, lógico, né? Então o resto é normal. É só ter o cuidado de ter lastro e comprovar na contabilidade a integralização desse capital. Com licença, Everaldo. O microempreendedor individual, ele é uma pessoa física equiparada só para o CNPJ. Lá, eu já vi, quando eu faço certificado, vários com capital de 5.000, 2.000, 3.000, 4.000. Como a lei não exige, ele não é empresa, não tem que ter capital, então ele não tem controle patrimonial. Quando que eu falei, ele integraliza um capital, ele volta para o empresário atendendo à lei do empresário. Ele tem o dinheiro dentro do bolso que ele deve ter, ou ele integraliza 5.000, 10.000 e faz o que o empresário exige. Eu não estou dizendo para ele não leva acervo para lá, não, ele é pessoa física, ele não tem controle. A lei permite que ele não tenha controle. Então ele não tem, ele é uma pessoa, ele é um engraxate, é uma cozinheira, é uma salgadeira. Então ele não tem esse controle, a lei não manda ele ter esse controle. Agora, se ele vende muito e quer virar uma empresa, aí ele vai fazer o que a lei manda do empresário. Ele vai tirar o dinheiro do banco, depositar, vai fazer Cefaz, vai fazer tudo direitinho. É tipo uma transformação, porque ele não é, ele é uma pessoa física, com caráter de pessoa jurídica. Ele não tem controle patrimonial. Olha, nem precisa. Divina, eu não falei em microempreendedor. Eu estou falando... Não, eu estou falando... Mas a questão que nós estamos falando, que eu falei aqui, Everaldo, que ele vai para a junta, ele se enquadra de microempreendedor e vai virar uma empresa, é um tipo de transformação atípica, que ele vai fazer como se fez, começando, aproveitando o CNPJ dele, igual o Carlinhos falou bem, tira o CPF, só aproveita o número. Você falou correto e o Everaldo está querendo alertar para essa integralização. Só que o Everaldo usou o acervo. Você justificou que realmente o microempreendedor não tem acervo. Peraí. Mas quando eu fizer aquela empresa Simples Nacional, Simples Nacional, eu vou colocar o capital nela. Quando eu for pegar, aí eu tenho lá
100 mil de estoque. Eu pego a estoque. Eu vou lá colocar, aceito que o individual, essa mercadoria vai compor, certo, o meu capital, certo, da empresa individual. Eu tenho o capital, eu tenho bem, certo, coisa assim. Então, você vai relacionar tudo isso e o capital era zero. Então, eu peguei isso, coloquei lá, eu devo fornecedor, tudo isso tem que ser analisado. Depois fez isso, aí eu estou falando, não estou preocupado com o microempreendedor, estou preocupado com a seguinte, essa é a minha preocupação, não é simplesmente aumentar o capital. Vamos supor assim, só aumentar o capital, então o capital da empresa, ela vai ser agora 60 mil reais, certo? Então não é assim não, então tem que comprovar a tabela, levantamento patrimonial para formar essa nova empresa. Ok, deixa o Fábio ver o que o Fábio achou ali, espera um pouquinho, peraí. Não, colegas, eu sou, vou falar o seguinte, a observação do Everaldo é pertinente. Nós estamos pegando uma pessoa, como a Divina falou, que é uma pessoa física, mas a pessoa física, ela presta um serviço, ela tem uma ferramenta, ela tem um veículo, tem uma coisa. Então, você tem que já pegar o camarada de começo, enquadrar ele e fazer a contabilidade. Ele quer o capital? Qual é o capital? Ele vai perguntar, qual é o capital que eu coloco? 10 mil, 5 mil, 1.000? Você faz um levantamento do acervo possível que ele tiver e faz um capital compatível. Aí você já está colocando o quê? Já vai enquadrando o camarada que precisa de uma contabilidade, que precisa de uma conta bancária. É o primeiro passo. Já vai adequando ele. Por quê? Porque você está pegando um camarada e botando ele para o cenário empresarial. Fecha a associação. Só que na CD Contabilidade nós fazemos a contabilidade até do MEI. Certo? Eu tenho 7 MEI lá, eu faço contabilidade de todos, já tenho um balanço, tudo certinho. Tranquilo, eu não uso esse balanço para a gente levar para ninguém, mas registrado na Juseg. Quer dizer, tudo certinho, beleza. Agora, quando desenquadro, como eu desenquadrei 3, baseado no balanço, eu fiz a alteração, bonito, tranquilo. Parabéns. Se quiserem ver, eu trago para vocês verem bonitinho. Agora. É isso, o procedimento é esse. Clarice, mais alguma pergunta? Não? Já mudou de figura. Deu Nicanor ali. Bom, essa questão do MEI... Vamos ouvir aqui, pessoal. Espera aí um pouquinho. Ó. Semana passada eu estive no interior e tem um amigo lá, tem uma MEI. Né? Ele foi pedir para me fazer a declaração da MEI. Bom, então tudo bem. Vamos pegar as notas dele, né? Somei as notas de compra, as de vendas e a prestação de serviço. Resultado. Eu até anotei aqui. Ele comprou durante o ano 114.095. Prestou serviço de 19 mil reais. E emitiu nota de saída de 26 mil reais. Agora eu te pergunto. Como? Mas ele não tem capital para ficar esse estoque. Eu queria a opinião de vocês. O que? Quer dizer... Vamos ouvir o Everaldo aqui, pessoal. Olha bem, na minha concepção, está normal. Ele está com estoque lá. Ele comprou quanto? 114 mil. 114 mil. Ele prestou serviço de mercadoria de tanto. O que acontece? Aí, se ele só vendeu, o MEI não está falando que eu comprei, não. Só vendeu quanto? Só teve receita de 50 mil. É a verdade? É. Bom, aí, levantamento patrimonial. Vou sair do MEI. Levantou. Eu tenho estoque de, somando lá, 80 mil. Certo? E não tem capital nenhum. Qual o lucro? O lucro de 69 mil é 1 centavo, 69 mil, pronto, é o capital dele, tá legal. Pois é, mas e para me fazer, vai desenquadrar do bem. Agora, tudo bem. Certo. E o capital dele? Com esse, Aí, esse capital vai ter o levantamento patrimonial, que ele deve ter comprado, coitado do estoque dele lá, com o dinheiro dele, não foi? Tudo bem. Não, ele comprou, vendeu, só que ele emitiu nota. Aí, se ele comprou, aí não tem estoque, não? Não. Aí é outros mil. Não. É outros mil. É justamente essa que é a questão, Não, se tivesse estoque, tudo bem. Aí é outros mil. É legal fazer isso, mas gosto até que ele... Pois mas a questão que eu falo é essa. Ele não tem esse... Aí não. Pera só um pouquinho, vamos ver. Não, é justamente... aconteceu. Não tem... Ele retroagiu desde o começo da empresa dele e ele vai pagar, certo, no presumido, no real, desde o começo que ele sonegou. Pronto. É porque, na realidade, eu acho que as empresas, o MEI hoje, ele é mais fiscalizado pelas compras do que pelas vendas. Porque justamente o cruzamento do CPF dele e do CNPJ lá nas compras vai indicar se realmente
ele comprou adequadamente dentro do faturamento dele. Então, esse que é o problema. Né? Justamente, eu trouxe isso aqui. Se eu tivesse capital para isso, não precisava. Quer dizer, tudo bem, se eu tivesse estoque, tá beleza. Agora, justamente, isso é que eu... Agora, o Everaldo levantou uma hipótese que poderia ser aceitável, certo? Mas, como eu falei para você, o MEI hoje ele é controlado mais pelas compras do que pelas vendas, apesar que a declaração dele lá pede a receita, né? Não pede coisa. Mas, leva o microfone lá para o... pergunta? Pensei que você ia ensinar nós. Então, leva lá primeiro, Cício, depois você fala aí, porque tem a Clarice ali já. A legislação do MEI diz que, por exemplo, fez compra, né, de 120 mil. Aí, para a pessoa, ele vender para pessoa física, ele não precisa de emitir nota. Correto. Uma pergunta para o Everaldo. Aí ele comprou 120 prata aí de estoque e vendeu para as pessoas físicas. Vendeu balinha na rua, não precisa de emitir a nota fiscal. Se ele comprovar que tem o estoque, está resolvido. Mas ele não comprova, e sonegou. Então pronto, acabou. Tá bom. Pois tem que provar o estoque. Na realidade, como se diz? Vou até desligar o microfone. Porque o seu estudo aí é porque ele comprou 120 mil e não tem o estoque mais. Não tem. Não tem. Mas e se ele vendeu para pessoa física? Tem problema não. Não tendo estoque, ele sonegou. Não interessa. Vendeu para o padrinho, não interessa. Porque o MEI diz que pode vender sem nota, né? Ele vendeu todo o mercado. Mesmo se vendesse a preço de custo, ele tinha uma receita de 120 mil. Vamos colocar na hipótese que o Everaldo levantou. Vamos supor que ele tem estoque. Pronto. Fez a declaração, passou. Se ele não for confrontado no CPF nem no CNPJ do volume de compra dele, vai embora. Agora, se por acaso ele for confrontado, aí ele tem que explicar, né? Aí faz um relatório, faz de conta que existe esse estoque lá. Ó, e passa a vender para o futuro. Espera aí, deixa eu ouvir a Clarice. O Cício, vai. Depois eu volto aí, então. Não, eu só queria falar para a colega lá, na alteração do MEI para empresário, antes o cara pega aquele formuláriozinho de desenquadramento, você leva lá na moça do CRC, lá para ela pedir a junta para desenquadrar, porque se você levar o processo de alteração lá, eles não vão dar entrada no seu processo na hora. Porque ele fala que tem que esperar desenquadrar na junta. E eles só estão desenquadrando à medida que você leva aquele documentozinho lá, que prova que você já pediu desenquadramento. Quando você desenquadra da receita, aí você pede para dar entrada. Ela pede o desenquadramento lá no site do Simples, através do código de acesso, e aí imprime aquele formuláriozinho lá e leva lá na receita, ou no CRC, ou com aquele senhor lá da junta que dá apoio técnico lá, ele também pede abaixo. Mas aí um dia, 2 dias depois você dá entrada no processo. No posto da Receita aqui no sindicato, não pode, não? Talvez, não sei. Tem que conversar com a... Aí, com relação ao MEI, eu queria só acrescentar o seguinte. E eu tenho, assim... Vamos ouvir aqui, pessoal. Com relação ao MEI, o colega está falando do faturamento aqui, mas o SEBRAE está orientando esses MEI até mesmo para fazer a declaração sem emitir nota. Aí ele pega e joga lá 60, o limite é 60, então quem já está estourando aí, coloca lá 59 mil de receita. Mas não tem uma nota emitida. Entendeu? Sim. E aí, como é que fica? Porque não é obrigado, que é o que o colega falou ali. Então, ele não é obrigado a emitir nota. Aí, ele pega, já extrapolou lá, 120 mil. Aí, ele declara que vendeu 60 mil, ou então 59,99. E aí, para 2014, ele desenquadra e toca a vida normal. Ele não vai ter problema, não, porque a diferença vai estar no estoque. É claro que vai precisar fazer esse levantamento. Mas bem claro, Cício. Se tiver estoque, tudo bem, mas se não tem, é sonegação. Peraí, só um pouquinho. Vamos ouvir o que o Fábio encontrou aqui. No site do DREI, tem a ação normativa 18, que trata de desenquadramento de alteração do MEI. Mas com relação a essa questão do MEI comprou 100 mil, 200 mil, hoje a Secretaria da Fazenda já está intimando o MEI com compras que constata excesso, para ele mostrar o estoque dele. Se não tem o estoque, ela vai arbitrar e cobrar ICMS. Então,
o físico já está correndo atrás desse povo. É isso mesmo. A área de prestação de serviço, eu não sei se estão fazendo, mas mexeu com o comércio, a Cefaz está em cima já. Ok. Acorda ele, que tem que tomar injeção. Ele. Quem me chamou? Aqui, agora, a questão é o seguinte, eu registrei um MEI para um cidadão que ele montou um distribuidor de bebida. Então, o que ele estava fazendo? Ele estava comprando mercadoria no nome do MEI, mercadoria no CPF dele e mercadoria no CPF da esposa dele. O que aconteceu? Vinha com endereço na distribuidora dele, porém CNPJ e 2 CPF. Aí o que acontece? Aí eu fui pegar as notas com ele e falei, irmão, eu juntei as notas para te entregar, levei para minha casa separar, cheguei lá, a minha sogra achou que era lixo e jogou fora. Então, aí ele falou assim, vai lá no estado, irmão, e vê se você consegue pegar algum relatório. Tudo bem. Fui lá no estado, ele puxou pelo CPF e saiu lá R$172 mil de compra. Que ele juntou, o estado está cruzando CPF, está juntando CNPJ e pelo CEP. Então ele está cruzando essas informações e fazendo uma conta só. Então não adianta o camarada comprar no CPF, não sei de quantas pessoas lá, a menos que ele coloque outro endereço. Então, às vezes o que acontece? Tenta fazer burlar, mas o Estado está com um sistema de inteligência para fazer o cruzamento do MEI e aí, qualquer momento, a bomba está para estourar. Tá, não. Vai, Wagner. Em dezembro apareceu um MEI lá no escritório lá. Ele só apareceu porque o Estado bloqueou a inscrição estadual dele lá. Ele tinha emitido 125 mil de nota eletrônica lá e bloqueou. Aí o que ocorreu? Ele estava precisando vender mais porque ele estava ganhando dinheiro, né? Desenquadrou, retroativo a janeiro, ele já tinha pago as R$41 por mês lá até dezembro. Ele pagou com juros e multa, pagou quase 7 mil de Simples Nacional. Retroagiu a janeiro. Pelo menos tentou consertar. Fala, Verão. Olha, não estou falando que vocês estão fazendo errado, não, pelo amor de Deus. Só estou falando o seguinte, várias pessoas me procuraram fazer o MEI. Eu falei assim, eu vou fazer de graça com você, porque a lei que não vou ligar, mas desde que você cumpra tudo que eu vou falar. Conta bancária, sabe quando eles voltaram? Nunca. É bom. Bem, é o seguinte, que o Fábio leu ali no Cefaz, o Cefaz, esse dia eu tive com um fiscal, ele pegou um supermercado aí, que o supermercado tinha uma movimentação de 400 mil ano, mas o CPF do cara estava com mais de 1 milhão ano. Ele quebrou o cara, certo? Ali veio junto com a Clarice, hoje a nossa colega nova ali, ó, aproveitar e apresentá-la para nós. Auto se apresente. Boa noite, com licença, tudo bem? Boa noite. Meu nome é Poliana, eu acabei de formar em Ciências Contábeis, já tenho registro profissional, mas agora estou procurando uma colocação no mercado. Essa noite eu vim aqui também com o objetivo de aprender e também talvez conseguir uma oportunidade com os senhores. Eu trouxe alguns currículos, eu gostaria de deixar em aberto aqui os meus contatos para que, caso exista algum interesse... Você já trabalhou na área? Sim, eu tenho já 2 anos de experiência no departamento fiscal e contábil. Me procura que eu estou precisando de um. Estou à sua disposição, de todos, aliás. Ok, seu currículo ficou... Ou então deixa... Com licença. Deixa a menina com a Everaldo. É só um? É isso tudo aqui, Paulinho? Não, é tudo. É só um. Aí me procura, tá? Combinado. Ok. Muito obrigada. Boa noite. Obrigado, Poliana. Uma gordinha, cara. Tá ok. O Everaldo vai fazer a entrevista, então. Vamos aqui com o Valdeci. Vamos aqui mudar um pouquinho para o horário aqui. Carga horária de 12 por 36. A Divina é craque nisso aí. Ó, Divina. Divina, presta atenção nessa pergunta aí que te interessa. Ó. Não, é o seguinte, é um plantonista de uma lavanderia hospitalar.
Ele trabalhou 8 dias, eu gostaria de saber como é que é feito o cálculo da diária, né? E a hora extra, e a insalubridade e a adicional noturno. O Odair está aqui perto, depois eu passo para a Divina. Hã? Como é que é? Ele faz uma jornada de trabalho de 12 por 36? Isso. Aí ele fez 8 diárias, aí eu queria saber como é que é feito o cálculo da diária dele normal e no feriado, né? Em relação à hora extra. Na convenção dele não prevê nada disso, não. E a insalubridade e adicional noturno. É casa de saúde, lavanderia de saúde, ó. Vamos ver. Ô, Divina, responde aí para nós, vamos ver. O Daí mandou para você. Fala aí, você tem jornada de 12 por 36, vai. Deixa eu te falar, você está pegando aqui da 20? É próprio ou é do... Não, estou falando assim. O sindicato que ele está vinculado de hospitalidade, esse eu não tenho. Se fosse do hotéis, motéis, bares, restaurantes, eu sabia. Mas é diferenciado isso aí. Como que é uma empresa privada que está pegando, lavando a roupa de um hospital? Aí ele pega, lava de hospitais, né? Então, mas na realidade, mas ele não está. É uma empresa ou um. É empresa. Mas então não tem que. Essa jornada não corresponde a ele, não. Aí ele faz. Porque ele é um prestador de serviço. Ele é uma empresa, ele vai dar nota fiscal, não é? Isso. Então ele tem a ver com os empregados dele, que vai trabalhar para ele. Só que tem aquele que cobre, ele faz o plantão daquele. Pois é, a lavanderia também trabalha nessa jornada de 12 por 36. Isso, 12 por 36. Então a Divina vai ser quase igual o do Cindy Orbs lá, ué. E você não chegou a pegar a convenção da Alida, não? Porque você também tem jornada de 12 por 36, não tem? Tá, não? Então deixa a Divina lá. Divina, destrincha para nós, então. Jornada 12 por 36. Ele trabalha todo dia das 7 às 19 às 19 às 17. Ele trabalha todo dia noturno ou diurno? Não, ele tem que trabalhar 12 horas. Ele trabalha quanto? Pois é, como nós lá também não tem, eu entro normal. 220 é aquela regra normal da hora extra. E a insalubridade, o dele deve ser 30% porque é roupa contagiosa, não é? Lá não fala o percentual da 20%? Tá. Aí é o seguinte, o nosso lá é tudo determinado, porque essa nova jornada dessa atividade, ela é nova. Aí quando o pessoal vai fazer a convenção coletiva, a gente já leva as regras. Então você tem que pegar pelo geral, né? Por exemplo, divide 220, multiplicar por 50%, ver se a hora é 50%, se é 100%, que é capaz que vai ser 100%, 80%, tá. Então, aí eu faço assim, lá o nosso é assim. Eu pego, divido por 220, multiplico por 1,50, que lá é 50%. Se for sábado, domingo, é 100%. Aí eu faço isso assim. E a insalubridade, eu coloco, lá já fala, o nosso já tem uma regra. Eu coloco sobre a remuneração. E aplico os 30%. Depois de fazer tudo, eu aplico os 30%. Mas eu acho que você deve discutir com a advogada lá do sindicato dele. Porque quando eu tinha muita dúvida, eu ia do empregado. Lá, e aí ela vai te dar uma orientação. Porque quando não é específico, o direito fala, você vai para o geral. Entendeu? Mas dá uma conversadinha com a advogada do sindicato do empregado, da parte laboral, que ele vai te orientar. Tá? Justamente. O sindicato dos empregados pega a convenção, dá uma conversada com o jurídico. Primeiro você dá uma lida na convenção para você ter uma noção como é que funciona. Depois questiona com o jurídico. Dá o Geraldo ali. Pergunta que eu quero aprender, Geraldo. Nessa questão de horas extras, sempre a gente fala, divide por 220. Só que, e quando, por exemplo, o cara entrou dia 20, como que faz? Eu estou pegando, vamos supor que ele trabalhou 10 dias no mês, porque ele foi admitido no mês. Ou vamos supor,
14 dias. Eu estou pegando 220, dividido por 30, multiplicando pela quantidade de dias que ele está na admissão, para poder achar o valor da hora extra. Eu estou correto ou estou errado? Dair, responde para mim. Dair. Meu entendimento é proporcional, está correto. Voltando na questão anterior, deixa eu dar o meu pitaco aqui. Faz tempo que eu não leio a Convenção da Saúde. Igual você já orientou, dá uma olhada na Convenção do Sindicato da Saúde, porque, e se não me engano, a súmula 444 que normatizou o 12, esse plantão 12 por 36. É para você, Valdeci, isso aí. Ó. E a regra, a dúvida dele parece que é calcular a diária, o valor do dia. As horas extras, né? As horas extras é normal, 50%. E o dia, tem que dar uma olhada na súmula, porque faz tempo que eu não sei. Na prática não tem. A súmula 444? Eu acho que é a 444. Foi regulamentada um ano e pouco. Saiu a 444 regulamentando isso aí. Então, eu não vou dar uma opinião, porque eu estou fora disso aí. Eu não estou nem a convenção, eu tenho lido ultimamente nessa questão de 12 por 36 aí. Eu sei que quando você está atento, você responde. Deixa eu perguntar aqui, pessoal. Você levantou o braço aí, mas não foi para perguntar. O pessoal costuma fazer muita alteração aí. Alguém de vocês já fizeram uma alteração excluindo um sócio? Eu quero excluir da sociedade, mas eu não vou dar baixa na sociedade, porque vai ficar um sócio. Não, mas não sei se vai ser unipessoal, porque o sócio que vai ficar sumiu. Vamos supor que o sócio que vai ficar sumiu. E eu quero sair. Tem jeito, não? Deixa o Ronan dar uma dica aqui, peraí. Eu estava até conversando com ele, mas eu fiquei assim um pouco inibido de fazer para os senhores essa pergunta, sabe? Porque eu não estou vendo jeito de fazer isso. São 2 sócios, em que um desses está realmente no lamaçal. E o outro que tem o nome a zelar quer sair da empresa. E esse outro que está no lamaçal, não, de forma alguma, não quer fazer acordo, não assina o distrato. E eu disse a ele, é somente judicialmente, nós temos que ver na justiça. Eu cheguei hoje, falei só na justiça para fazer isso, não tem jeito. Mas como aqui é um grupo de estudo sempre, a lei muda demais e muitas normas, né? Se tem um jeito, esse que quer sair é o que quer sair. 50% e 50%, sabe? Aí, igual eu estava conversando com ele e vendo tudo, né? Realmente é uma situação um pouco complicada, porque se os 2 são os únicos sócios da empresa, 50% para cada um. Digamos que esse que quer sair fosse assim uma situação em que esse que está ficando, a empresa tivesse com um débito muito alto e um quer sair para deixar só no outro. Por isso que eu fiquei com vergonha de fazer, a pergunta foi por aí. Mas eu pergunto aí o que o Ali falou mesmo, como é que vão fazer para resolver isso, se tem jeito? Deixa o Ralo falar. Fala aí, Ralo. Eu ia falar, o conhecimento dele já está aí de cima. E eu acho que não existe outra maneira, não, porque, na realidade, se houvesse acordo, era só para fazer a alteração, não tinha problema nenhum. Era só quando era como se faz uma transformação de sociedade em individual. Vamos ver o William ali. Era só concordar, pronto, não tinha problema. Já que não concorda, tem que ser judicial mesmo. William, a empresa tem patrimônio? Não tem. O cara quer sair também, quer levar um, né? Ou quer deixar tudo pro cara? Então tá fácil. Eli, eu já registrei uma alteração lá na junta de uma sociedade que eram 20 pessoas. E 2 não assinavam. E eu fui lá na junta, conversei com a assessora lá na época, e ela me deu a orientação lá. Eu sei que 18 assinaram, 2 não assinaram. Eu não lembro se era em questão de maioria absoluta ou não, mas lá no campo da assinatura, ela pediu para colocar fazer menção a uma lei, né? Isso foi feito e os 18 assinaram, 2 não assinou e passou. Já com o Código Civil novo? Mas isso aí, William, tá certo, a maioria absoluta, através de uma ata, de uma assembleia, tudo direitinho, aí fez isso, mas esse é só 2.
Tem que ver. É só 2 sócios, só um que quer sair da empresa. Tem que ver lá na junta, às vezes tem jeito. Eu sei que o Eudes não veio aqui hoje, mas o Eudes tem um exemplo desse aí. Mas tem que fazer uma carta. Eu tive uma situação dessa, mas foi o contrário. O cara queria fechar uma empresa e o outro não queria. Ele teve que publicar no jornal, se eu não me engano, foi durante 4 meses isso aí. Aí para pedir para o cara comparecer para dar baixa também, que ele queria sair da empresa. Não, é o mesmo caso, né? Tem essa opção, sim. Ele faz a publicação isso no jornal. Mas ele queria dar baixa na empresa. Era uma questão de baixa, não permanecer o sócio. Porque diz, na época eu lembro bem que o Eudes fez, acho que faz uma carta para ele, pega a assinatura dele, ele fica cientificado, aí depois joga essa carta no processo, depois a sociedade fica unissocial durante os 6 meses, se o cara não providenciar outro sócio. Tem uma publicação no jornal também. Essa publicação não lembro, parece que é mais ou menos isso. Aí tá vendo o Eli, ele reviveu aqui a memória. Realmente parece que agora ele tem essa condição de notificar né, administrativamente, com toda a documentação, e leva-se na junta comercial aquele documento. Sabe? Eu vou ver se eu acho. O Eudes me passou essa. Fala aí. O Código Civil, né, a Lei 10.406 de 2002, lá no artigo 1029, fala o seguinte: além dos casos previstos na lei ou no contrato, qualquer sócio pode retirar-se da sociedade, se de prazo indeterminado, mediante notificação aos demais sócios, com antecedência mínima de 60 dias. Se de prazo determinado, provando judicialmente justa causa. Parágrafo único. Nos 30 dias subsequentes à notificação, podem os demais sócios optar pela dissolução da sociedade. Mais ou menos, acho que deve ser mais ou menos dessa forma mesmo. Fala aí, Everaldo, o que é o do MT? Não. Ministério do Trabalho aí? Não. Não? Essa aqui eu estou mostrando para você que não é aquele caso. Mais algum questionamento aí, pessoal? Espera aí só um pouquinho. Vai, você já se pronunciou. Como é que é o negócio? Quero saber se tem algum colega que tem afinidade com a elaboração da diesel, aquela de regularização de obras, lá na Receita. Se tiver alguém, me passa o telefone, depois eu vou ligar para você. O Wagner, ali, ó. Passa aí, Robson, ajuda a morrer. Ali na Receita Federal, naquele pessoal que atende lá, você viu, fui lá agora recente, eles colocaram um pessoal para atender lá, direto no sistema, lá para orientar. E lá a gente orienta direitinho como é que você vai criar a senha por disso, tudinho, a gente orienta tudinho. Você manda alguém lá, ou você mesmo vai lá e te orienta você. Não precisa pegar a senha, não precisa nada. Tem um pessoal que atende lá, tem nos estagiários da UFG lá. Você não sabe nada? Vamos ver com o Ender aqui. Não, a pergunta é sua. As taxas da vigilância sanitária vai ficar naquele valor mesmo de 200%? Aumentar? Tem umas que é 1000%, né? Não teve... E o secretário, o diretor do departamento veio aqui e disse que é barato demais. Pois é, mas vai ficar nisso mesmo? Não teve ninguém aí... Vai a CIEG o contador que vai brigar? O contador não tem nada a ver com isso. O contador só vai lá e... Teve um que eu fiquei com vergonha de levar, juro por Deus. De 1.800? 350 para 1.500. Médicos, odontólogos, tudo. Supermercado, pequenininho. Supermercado? Bem e pequeno. Não, mas essa aí tem alguma coisa errada nela aí. Supermercado não caiu desse jeito, não, aí. Indústria, todas as indústrias majoraram muito. Por exemplo, as panificadoras que falam que é produção própria, foi para R$800. Quer dizer, pagava 180, foi para R$800. E não tem jeito, não tem outro remédio, a não ser que a CIEG, o Cindy Lojas não manifestaram, não fizeram nada. Quanto a esse assunto, o Popular, me parece, vai colocar uma matéria amanhã esse fator de aumento, certo? Então ligar para nós
Eu passei por o Otávio e deu uma entrevista. O Carlos que deu. O Carlos que deu também. Então vai falar sobre esse assunto, tá? Ok, deixa o Fábio falar aqui. Não, com relação a essa questão que o Endo colocou, o pessoal está ligando muito saber como é que sabe, como é que chega nesses preços, né? Porque tem que ir o grupo 1, grupo 2. Esses grupos eles estão na portaria 105 de 2014, né? E você consegue eles no Diário Oficial do Município 5988, de 19 de dezembro de 2014. Porque lá no livrinho tem só o valor e o grupo. Você tem que procurar adivinhar o grupo. Então, nessa portaria aqui. E quem não veio a terceira reunião para trás aí, que foi o dia que o diretor da Vigilância Sanitária veio, pode assistir a reunião na internet, que você vai ter a oportunidade de escutar melhor e prestar mais atenção. E aí você vai, às vezes, até concordar com ele, certas coisas. Ele disse que, o argumento que ele falou assim, ó, o pit dog aí, que está reclamando demais, não vale um pit dog, ou como que é, um X, um sanduíche por dia, né? Quer dizer, aí o sanduíche realmente fica caro, um sanduíche por dia, todo dia, fica caro. Pode falar? Pode falar. Bem, pessoal, só duas coisinhas rápidas, eu vou ter que sair um pouco mais cedo. Com relação a DCTF, o seguro-desemprego. O seguro-desemprego tem a resolução do Ministério do Trabalho, a 736 de 2014, né? Ela trata da questão do seguro-desemprego, que vai ter que ser feito agora no portal Mais Emprego, né? A solicitação do seguro-desemprego. Então, vai ser utilizado esse requerimento de seguro-desemprego papel até o dia 31 de março de 2005. Então está em cima aí, né? Quem quiser já acessando lá o portal. Mas até 31 de março? Não é primeiro de... Não, é 31 de março, eu tinha informado errado. Então? Até 31 de março. Com relação à DCTF, né, saiu a versão nova. Que a legislação entra em vigor dia 1º. Com relação à DCTF, eu entendo, não sei se alguém tem um entendimento contrário, quem não tem, aquelas empresas que não têm movimento, débito a declarar, não entregam. Né? Porque a IN 1110, com as alterações, ela fala o seguinte: estão dispensados de apresentação da DCTF. Aí vem aqui, né? Ele fala aqui, não estão dispensados de apresentação da DCTF as pessoas jurídicas de que tratam o inciso 1 e 2, que são as empresas em geral, né? Que não tenha débito a declarar. Então, não estão dispensados, que não tenha débito a declarar o quê? Em relação ao mês de ocorrência do evento de extinção, raramente tem essa situação. Em relação ao último mês de cada trimestre do ano calendário, quando o trimestre anterior tenha sido informado que o débito do imposto de renda ou contribuição social for dividido em cota. Então, mesmo não tendo débito a declarar, nessas situações aqui você vai ter que entregar a DCTF. Também em relação ao mês de janeiro de cada ano, ou em relação ao mês de início de atividade, para comunicar, se for o caso, a opção pelo regime de competências, segundo o qual as variações monetárias dos direitos de crédito das obrigações do contribuinte em função da taxa de câmbio. Quem tem essa situação de taxa de câmbio, mesmo não tendo débito a declarar, vai ter que entregar a DCTF. E também em relação ao mês subsequente ao da publicação da portaria das oscilações de taxa de câmbio, tem que entregar a DCTF. Em relação ao mês de dezembro, para comunicar, se for o caso, aqui que era aquela confusão, né? Antigamente, até o ano passado, até 2013, você não entregava a DCTF quando não tinha débito a declarar, entregava de dezembro e informava os meses. Mudou. Então, mas ele fala aqui, está obrigado a entregar a DCTF em relação ao mês de dezembro. Agora, para comunicar, se for o caso, a opção pelas regras previstas nos artigos 1, 2, 4 e 70, ou pelas regras previstas no artigo 76 a 92 da 12.973. Aquela opção que muitas empresas fizeram em agosto. Então, quem fez em agosto, agora pode fazer para mudar. Se fez a opção e se arrependeu, agora no de dezembro pode fazer diferente, ou ratificar a que fez. Né? Mas, salvo isso, quem tem empresa que não tem débito a declarar, está dispensada da apresentação. Passou a ser, no meu entendimento, como a GFIP.
primeiro mês que você não tem débito a declarar, você entrega e só volta a entregar quando tiver débito a declarar. Né? A Instituição Normativa 1110 de 2010. Aí vem aqui parágrafo 9 aqui, ó. Na hipótese prevista no inciso 6, as pessoas jurídicas e os consórcios voltarão à condição de obrigadas à entrega da DCTF a partir do mês em que tiveres débito a declarar. Então, eu tenho débito a declarar janeiro, fevereiro. Março eu não tive débito a declarar, essa eu entrego. A partir daí eu só volto a entregar conforme está aqui no parágrafo 9. Na hipótese prevista no inciso 6 do caput, as pessoas jurídicas e os consórcios voltarão à condição de obrigação à DCTF a partir do mês em que tiver débito a declarar. Parágrafo 10º. Na hipótese prevista na linha F do inciso 4 do parágrafo 2º, as pessoas jurídicas que se efetuaram a comunicação de opção na DCTF relativa ao mês de agosto poderão alterar sua opção assim que desejarem na DCTF relativa ao mês de dezembro. É que eu falei ainda agora, com relação a 12973. Lá em agosto você fez uma opção, você quer mudar, ainda tem a oportunidade de mudar agora em dezembro. Né? É só isso que eu para falar com relação à DCTF, e que a versão já está disponível. Ok. Carlos, antes de você falar o seu assunto aí... Sobre a DCTF. Pois é. Não pode falar. Então vai. Não, é porque eu queria que você antecipasse um pouquinho da entrevista, o que vai sair no jornal. Não, tudo bem. Ela me perguntou em relação a valores, aonde ela ia achar os valores, né? Eu falei para ela, valores e atividades. Falei para ela que era na portaria número 105, certo? E ela falou o que eu achava em relação a esses aumentos. Eu falei, algumas atividades estavam defasadas mesmo. Uma escola com 100 alunos pagar R$ 167, eu acho isso absurdo. Eu até falei para ela, né? Mas aumentou para quanto? Eu falei, aumentou para 384. Né? Foi uma equiparação de uma escola que eu, inclusive, paguei hoje, né? E ela falou, não, então tudo bem, você concorda com o aumento? Eu falei, não estou concordando com o aumento. Falando que algumas atividades estavam defasadas e realmente precisavam de dar um ajuste. E eles tiraram algumas atividades. Por exemplo, confecção não precisa mais. Né? Antigamente era obrigatório. Não sabia por quê. Confecção estava nessa obrigatoriedade. Agora não precisa mais. Quer dizer, algumas atividades, eu acho que eles foram realmente, né, sinceros com isso aí. Inclusive, o doutor Geraldo, né, Geraldo Edson Rosa, conversou comigo ontem, não, sexta-feira. Eu falei, o que você está achando? Eu falei, não, tudo bem, normal, até agora, normal. Os clientes não estão reclamando porque não tem essa atividade grande, né? Igual o rapaz falou, supermercado. Às vezes é um mini supermercado, o cara põe supermercado, uma merceariazinha, mas tudo bem. Essa é a relação. Então, foi o que eu conversei com ela. Ela falou, não, então tudo bem. Passei o telefone para ela, de lá, para conversar com a Ana, né? Falou, não, então vou ligar para a Ana, e amanhã, antes de sair a reportagem, eu vou falar com a Ana primeiro. Falei, tudo bem, fala com a Ana, e se, né? Ok, tranquilo, foi bom. Fala do DCTF. Então, agora, DCTF, Fábio, quem fez a 3.1 conseguiu entregar a 3.1, vai ter que fazer a 3.2? Isso aí eu vou dar uma olhada na IN aqui, se fala alguma coisa. Porque realmente tem essa divergência, né? Quem fez e agora, como é que faz? Tá, vou dar uma olhada aqui. Isso. Faz o backup. Quem entregou a 3.1? Então, ok. Quem tiver dúvida, olha no site da Receita, na página principal, lá tem uma notazinha. Bem, pessoal, chegamos. Só te perguntar uma coisa aqui. Vamos lá, ué. É o seguinte, eu estou fazendo uma transferência de contador e o atual contador me ligou querendo a documentação urgente. E aí eu disse para ele, não, eu tenho prazo, eu tenho um contrato que me fala que eu tenho prazo de 60 dias para me entregar a documentação. Mas a maioria da minha transferência, eu não espero 60 dias. Eu organizo o documento e devolvo. E o que aconteceu? O cliente, ele vendeu o estabelecimento para um cidadão lá. O cidadão chegou nele e falou assim, ó, você me empresta a empresa até o mês de março, até eu abrir a minha firma. Então, quer dizer, o outro dono, o atual dono, vai movimentar a empresa dele até março. Só que, em novembro e dezembro, dispensou 3 funcionários. E esse atual dono foi lá e chamou as funcionárias de volta. Então, todas recebendo seguro-desemprego.
Então, cai naquela lei que ele não pode recontratar, porque ficou menos de 6 meses, né? Então, o que acontece? Esse atual dono, diz ele que ele é contador e que ele quer porque quer a empresa. Eu disse, olha, eu tenho que fazer o inventário, fechar os livros fiscais, fazer a RAIS, fazer a DEFIS, né? Então, a menos que você vai assumir tudo. Eu falei, não quer saber, você tem que me entregar a empresa. E aí, como é que eu vou agir nessa situação? Eu queria que você me orientasse aí, como é que eu vou... Mesmo porque o prazo está curto. Peraí só um pouquinho. Passa o microfone lá para o João Rafael lá, vamos ver. A responsabilidade é de quem é o proprietário da empresa em te pedir esses documentos, e jamais esse que comprou. Esse que comprou, a não ser que ele seja um procurador com fim específico para isso. Por quê? Você não pode, pura e simplesmente, entregando para um terceiro essa documentação, sob pena de você ser responsável por dano causado a esse seu constituinte. O cuidado que você tem que ter é esse. Tá ok? Ok. Deixa o Nicanor falar aqui. Ele respondeu? Só para aproveitar a questão da DCTF, Carlos, da DCTF, no aviso que tem na página principal da Receita, lá no último parágrafo fala o seguinte: as declarações elaboradas na versão 3.1 do PGD DCTF mensal poderão ser recuperadas mediante a utilização da função importar no menu declaração, desde que não tenham sido informados o número de processos judiciais com tamanho diferente de 20 dígitos e o número de processos administrativos com tamanho diferente de 17 dígitos. Pois é, mas... Mas eu aproveito o recibo, para saber se importou e aproveita o recibo? Isso que nós não queremos saber, se aproveita o recibo. Mas é melhor, sei lá... Importa e transmite. Transmite novamente. Você se garante, você se garante. Tá? Então, pessoal, uma boa noite para vocês. Uma boa semana.